9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Huh. 2026 está com tudo. Não temos tempo a perder, então confira agora as principais novidades da versão 7.19 do WK Radar. Começando com uma mudança no visual. Mudamos o local de acesso a 3 módulos. Agora você encontra o orçamento na área de controladoria. Já o fiscal e o IRPJ Lalur agora estão numa nova área do WK Radar dedicada aos tributos. Isso não muda nada na sua rotina com esses recursos, ok? Somente o local de acesso mesmo. Nossa equipe está dedicada acompanhando todas as novidades da reforma tributária. São tantas que eu não vou te contar tudo que chega ao WK Radar nessa versão. É muita coisa, tipo... correlação automática dos parâmetros fiscais e serviços prestados, como classificação NBS, tipo de operação e classificação tributária. Determinação da classificação tributária por tipo de operação, diretamente no CFAP. Tratamento tributário nas operações com diferimento do IBS e CBS. Energia elétrica, produtos agropecuários e aquícolas. Tratamento tributário nas operações com suspensão do IBS e CBS e Zona Franca de Manaus. Importação de dados IBS e CBS previstos na NFE e NFC, CTE, NFCOM, NF3E e NFSE, padrão nacional no fiscal. Emissão de NFSE com IBS e CBS padrão próprio, de acordo com a lista de prefeituras atendidas pelo WK Radar. Isso só para citar algumas, mas tem muito mais, e eu ficaria aqui por muito tempo falando. Você acompanha tudo no Papo com o Especialista e pode visitar a página do WK Help especial para as atualizações da reforma tributária e conferir. Prepara a pipoca e boa leitura. Quem aí tem Bradesco? A mudança nas regras de API do Bradesco para o Open Finance abalou o relacionamento banco mais hiperautomação financeira. Os devs do WK Radar já fizeram novas configurações e o casal fez as pazes. E mais, agora com Pix e cancelamento. E foram felizes para sempre. Isso se nenhuma regra de API mudar de novo, né? RH, já sabe, né? Tá tudo em ordem para as novas regras de INSS, salário família, salário mínimo e imposto de renda. É só manter o WK Radar sempre atualizado que da legislação a gente cuida. Mas calma, tem novidade também. Temos o novo relatório de conferência do plano de saúde e informações complementares. Agora, dá para ver todos os dados de planos de saúde e de social em um só lugar. Ou emitir um relatório só destacando divergências. Nada de se estressar com o leão por aqui. Você sempre pode contar com o WK Radar para poupar o seu tempo e trazer inovações que vão fazer a diferença na sua rotina. Acesse o WK Help para conferir todas as novidades e visite o portal do cliente ou o WK Connect para atualizar já. Lembrando que cliente WK Radar em nuvem não precisa se preocupar com atualizações. Nosso time cuida de tudo por aqui. Ah, e se precisar de qualquer apoio, lembre que você pode conversar e contar com a Miki, nossa especialista em WK Radar. Até a próxima! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Papo com o Especialista, aquela nossa conversa para você entender sobre as principais inovações lançadas no WK Radar na última versão, a versão 7.19, é que a gente vai apresentar agora para você. Bom, a gente já teve uma outra live onde a gente falou sobre as inovações relacionadas à reforma tributária e nesse Papo com o Especialista de hoje a gente vai falar mais sobre folha e também da área de finanças. É o WK Radar na sua melhor versão. E como o papo diz, né, esse é um papo com o especialista. Neste momento, a gente está fazendo uma transmissão gravada, mas você, por conta disso, não vai deixar de mandar a sua pergunta para os nossos especialistas. Não, não, não. Nos comentários do vídeo aqui no YouTube, você manda a sua pergunta e a gente vai responder para você. Combinado? Então, vamos lá. Deixa eu primeiro me apresentar, né? Eu sou a Franciele Cardoso, a Fran da WK, faço parte aqui do time de marketing, sou jornalista e faço a mediação desses papos com especialista, porque afinal, eu não sei de nada, né? Mas eles que são especialistas vão contar para você. Então lembra, comenta aqui no vídeo se você tiver alguma dúvida sobre alguma funcionalidade que a gente também vai estar respondendo para você. Tá bom? Pronto, então vamos começar com a nossa especialista, a PO, a Product Owner. Ela sabe tudo de produto. Ana Paula Jutel, seja muito bem-vinda. Oi, Fran, obrigada. É um prazer estar aqui de novo falando das novidades do WK Radar para essa versão 7.19. E quando a gente fala de hiperautomação financeira, a gente está falando de um conjunto de serviços de funcionalidades que está interligada com diversos bancos e
que foi pensada desde o começo para melhorar a vida ali de quem trabalha no financeiro, com essas rotinas operacionais repetitivas. Então, como a gente fala de um grupo de funcionalidades, se você tiver alguma dúvida para saber com quais bancos o WK Radar já está integrado, já está interagindo, quais funcionalidades existem, quais são as operações que a gente consegue automatizar, tem tudo aqui na WK Store, que pela própria interface do WK Radar você consegue acessar e descobrir ali como tudo funciona direitinho. Mas agora, para essa versão em específico, aqui também trazendo uma visão de quais são os bancos e quais as principais funcionalidades que já estão integradas. Mas agora, para essa versão específica, a gente vai falar do Banco Bradesco, das novidades que aconteceram nesse comecinho de ano aí, envolvendo o Banco Bradesco. O cenário que a gente tinha anteriormente, porque essa integração a gente já entregou lá na metade do ano de 2025, a gente já tinha as principais funções integradas com o Banco Bradesco, ou seja, emissão de boletos, os extratos online e pagamentos de TED e boletos. Só que aconteceu o seguinte, o banco estava num processo de redefinir ali como eram as obtenções dos credenciais para o uso dessas APIs, dessas conexões. E nesse meio tempo foram mudando algumas rotas e também alterando alguns padrões, principalmente de segurança, para garantir um produto mais confiável, mais integrável também com diversos sistemas. E nisso entrou as integrações que o WK Radar estava disponível. E aí, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção. Ana, como é que ficava para quem já estava integrado, já estava utilizando? Aqui eu estou mostrando para vocês a tela em que a gente faz a inserção dessas credenciais dentro do WK Radar. Para quem já tinha esses dados, né? Então, Client ID, Client Secret, das integrações das rotas que já tinham anteriormente, continua tudo igual. Você vai ali, configura dentro do WK Radar e continua utilizando normalmente. E agora a gente traz mais funcionalidades e ajustes naquelas que já existiam. Aí eu também quero aproveitar para mostrar para vocês como que vocês fazem para hoje. Ah, não, eu não tinha ainda a integração e agora eu quero começar a usar, sou cliente do Banco Bradesco, contratei a hiperautomação e quero começar a usar. Vocês vão acessar dentro do portal de desenvolvimento do Banco Bradesco, vão ali escolher quais as rotas de API para quais operações que vocês precisam, obter essas credenciais, fazer o registro dessas APIs junto ao banco. É totalmente feito aqui direto pelo site, é um processo simples, que dá para qualquer usuário, assim, né? Não precisa de um conhecimento técnico para fazer. O usuário do financeiro ali, que está acostumado a acessar o Internet Banking, que tem as senhas do Internet Banking, vai acessar, vai fazer esse registro dessas APIs e depois solicitar as credenciais. E em posse dessas credenciais, vai na tela do WK Radar, faz essa configuração e aí está pronto para usar. Então, vamos falar como que fica agora o cenário atual em comparação com o que a gente já tinha anteriormente. A emissão de boletos. Para quem já tinha a rotina com as emissões de boletos, com essas credenciais obtidas no processo anterior, em que você tinha obtido essas credenciais com o seu gerente por e-mail, continua tudo igual. Deixa lá configurado, vai continuar funcionando igual. Mas para quem ainda não contratou ou quer optar pela nova rota com um novo processo, busca lá as credenciais nesse portal de desenvolvimento do Bradesco, faz a configuração e vai funcionar a rota de emissão de boletos. Aí uma nova possibilidade que tem com essa nova rota de emissão de boletos é também a rota de consulta de boletos, para que a gente possa fazer a baixa desses boletos de pagamento, né? Então, quando a gente recebe, consegue fazer essas consultas e receber essas baixas, a gente pode usar o processo de automação. Então, o serviço de automação para esses retornos automatizados, em que eu programo um horário do dia para que todas as minhas baixas de cobrança sejam realizadas. Outra possibilidade também que vem junto com essa nova rota de API de cobrança é do cancelamento dessas cobranças emitidas. Então, eu fui lá, emiti uma cobrança de 10 mil reais para um cliente meu, mas não era de 10 mil reais, era de 1.000. Teve um erro de digitação e eu mandei de maneira equivocada esse boleto de 10 mil reais. Eu vou lá e posso cancelar agora diretamente pelo radar. Antes, esse processo eu precisava fazer no Internet Banking, ir lá, encontrar esse boleto emitido errado e cancelar. Agora eu posso fazer diretamente pelo radar esse cancelamento de cobranças. Aí aqui, de extrato, a gente também continua com o mesmo processo que tinha anteriormente. Aqui é bem importante a gente ressaltar que o uso dos extratos online permite que a gente possa usar a hiperautomação de conciliação, porque eu vou programo todos esses meus movimentos de extratos para ser obtido uma vez por dia, enfim, a velocidade e a periodicidade que eu quiser, e daí eu posso usar também o serviço de conciliação bancária automatizada.
Aí aqui a gente tem uma diferença com os pagamentos. Antes a gente tinha a rota de pagamentos de TEDs e boletos numa única rota de pagamentos do Banco Bradesco. Agora a gente tem 3 novas rotas de pagamentos de TED, de boletos e de Pix em rotas separadas. Então, se você já tinha anteriormente em uma única rota fazendo pagamento de TEDs e boletos, você vai precisar migrar porque o próprio banco fez essa separação. Então, a gente deixa de ter uma rota unificada anteriormente, passa agora a ter 3 rotas para pagamentos das 3 operações de maneira diferente. Então, pagamento de TED, de boleto e, por fim, o pagamento de Pix, que aí não estava disponibilizado antes e agora tem cada um com a sua credencial, cada um com o seu registro de API, mas que também faz tudo lá pelo portal do Bradesco bem tranquilamente. Com isso, a gente também tem o retorno desses pagamentos sendo possível. E aqui é importante ressaltar que, apesar de ser 3 rotas diferentes, a jornada para o usuário WK continua a mesma coisa. Na tela que a gente já está acostumado de retorno de pagamento, faz o retorno de pagamento pensando no período para todas essas operações, independente de qual forma de pagamento foi utilizada. E é isso. Então é isso, né, Ana? Hiperautomação cada vez mais completa e melhor dessa vez com essas novas funcionalidades no Bradesco. Obrigada, tá, Ana, pela tua participação. E ó, eu já pedi pro pessoal, se tiverem dúvidas, comenta aqui mesmo no chat dentro do YouTube no nosso vídeo e depois você responde, a gente responde lá também, né? É isso aí. Combinado. Obrigada, Ana. Obrigada, até a próxima. Bom, e antes de chamar a nossa próxima especialista, eu quero falar um pouquinho mais para você sobre a hiperautomação. Já está aí na tela para você, hiperautomação financeira. Isso porque no papo da versão anterior, na 718, a gente teve aí bastante interesse, né? Teve gente que entrou em contato com a gente, inclusive os clientes querendo saber mais sobre a hiperautomação. Um pouquinho já agora a Ana apresentou para você, mas eu acho importante vir aqui e explicar de novo do que se trata a hiperautomação financeira. Basicamente, é o WK Radar conversando direto com o seu banco via API, sem você precisar sair do WK Radar, entrar no aplicativo do banco, acessar ali e precisar importar, você não precisa fazer nada. Você faz tudo dentro do WK Radar. Isso significa que você faz emissão automática de boletos com registro direto no banco, faz a hiperautomação da baixa automática quando o cliente paga, faz conciliação, pagamento TED, Pix e boleto, como a Ana mostrou ali, direto no WK Radar. Isso tudo acontece de forma automatizada, ou como o nome já diz, né, hiperautomatizada. E sabe o que é melhor? Com isso você ganha horas de trabalho. No final do mês você ganha dias e você consegue focar no que realmente importa. E melhor que isso, melhor que tudo isso, evita erros que você vai para um lado, traz dados para o outro e te dá muito mais segurança. Então, a hiperautomação financeira é para você que trabalha no financeiro da sua empresa, para você deixar aquele trabalho manual, operacional pesado, deixar de lado, deixa para a hiperautomação financeira e você foca no que importa no seu dia a dia. Foca em análise, em fluxo de caixa, na redução da inadimplência. Se você ficou curioso, entre em contato aí nesse QR Code que está aí na tela, entre em contato com o nosso time para você entender mais sobre a hiperautomação financeira e como ela pode também ajudar a sua empresa. Pronto, se você está gostando desse conteúdo do nosso papo com o especialista, curte aqui esse vídeo, comenta também aqui embaixo para a gente entender que você está acompanhando, saber mais sobre as suas dúvidas, entender o que mais você quer ver aqui no nosso papo com o especialista. E agora então a nossa estreante aqui ao meu lado, vamos falar com ela, Tatiana Gisler, analista de negócios da área de RH. Seja muito bem-vinda. Olá, Fran, obrigada. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o RH? Olha, gente, os links do que a gente está falando, da documentação, tanto da área de finanças, como também do que foi divulgado e o que foi lançado em RH, a gente vai colocar também aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, vai ali na descrição, também você consegue acompanhar direto a documentação, porque RH saiu muita coisa e a gente vai começar falando dessa legislação, né? O novo cálculo de IR, que já começou ali a valer no ano passado, né, Tati? Isso, em dezembro, ali no finalzinho do ano, então o governo publicou a Lei 15.270, né, que traz uma nova forma de cálculo do imposto de renda, né? Então, para pagamentos realizados ali a partir de janeiro de 2026, essa regra já está valendo.
Vamos né? colocar esse slide aí no vídeo e a gente consegue também acompanhar, porque até 5 mil, então quem recebia até 5 mil não tinha mais aquele desconto na folha, né? Isso, a gente não fala de uma nova tabela, e sim de uma nova forma de cálculo, né? Então, ali ele traz até R$ 5.000 uma redução de 312,89, que faz com que o imposto do empregado seja zero, né? Então, ele traz ali a isenção até R$ 5.000. A partir de 5 mil até 7.350, então, ali a gente tem um fator de redução mesmo, né? Que aplica uma fórmula de um fator de 0,133. Então, ele faz com que reduza proporcionalmente o imposto ali do empregado. Ele paga menos, né? Sai menos do bolso na hora de ele receber o salário. E agora para 7,19, então esse cálculo, ele engloba também a fórmula da pensão alimentícia. Mas vamos mostrar essa tela, porque foi isso, essa implementação já veio também na versão anterior, né? Isso, a gente antecipou, né, em ADR ali para os clientes, mas daí na 7,19, então, a gente finalizou, né, toda a implementação. Então, no sistema, a gente trouxe ali a tabela da redução, né, o que o governo trouxe. Aplicamos em todos os cálculos do sistema, então, inclusive, o pagamento de terceiros, processo trabalhista e a fórmula da pensão alimentícia, né, também, já passa a considerar essa tabela com a redução. Muito bem, muito completo. Vamos falar agora de um incremento que teve, incrementos no relatório de plano de saúde. Primeiro vamos explicar para quem não acompanhou nos papos anteriores, né? Porque a gente lançou, né, no ano passado aí, esse relatório de plano de saúde. Primeiro vamos explicar o que é ele para depois falar o que veio de novo. Isso, o relatório, na verdade, ele é um comparativo, né, do que foi enviado para o social de plano de saúde e o que, de fato, tem descontado na folha do empregado, né? Então, nesse começo do ano, um assunto, assim, bem importante para o RH é a substituição da DIRF, né, pelo social. Então, já desde o ano passado, os envios já estão sendo considerados para a DIRF, né? Então, isso na prática significa que qualquer inconsistência enviada nos eventos do E-Social reflete diretamente na declaração de imposto de renda do trabalhador, né? Então, o relatório ali, ele ajuda a conferir, né, o que foi enviado de plano de saúde e o que a gente tem no sistema. Então, na versão 7.19, a gente trouxe novas memórias ali nesse relatório, né? Trouxe reembolso de plano de saúde, devolução de plano de saúde, então, passa a contemplar nesse relatório para o usuário. Fica mais claro e mais transparente, então, as informações. Muito bom. Vamos falar um pouquinho mais da DIRF, ainda falando da DIRF, né? A gente teve aí o informe de rendimentos liberado para os colaboradores até o dia 28 de fevereiro, e aí também, isso, claro, o WCARradar, a versão 7.19 foi liberado durante o mês de fevereiro, então você aí que trabalha com RH já deve saber dessa atualização, né? Que é essa atualização relacionada também ao reembolso do plano de saúde. Isso, no informe, então, a gente também liberou uma atualização contemplando os reembolsos, né, de plano de saúde, disponibilizamos um novo modelo, um modelo estendido, onde as informações complementares ali, ela vai ter mais espaço para constar todas as informações do empregado ali no quadro 7, né? Então, a versão 7.19 ele trouxe bastante melhoria ali para nessa DIRF, né? Que o RH vai precisar ali fazer uma gestão um pouco maior agora nesse começo do ano. Certo. Tivemos atualizações também no módulo ponto, né? No RH temos o Folha e temos o ponto. E tivemos melhorias também aplicadas, parecido com o que também já tinha sido trazido pro Folha, né? Isso. Na versão 7.18 a gente lançou, então, a rotina de permissão e hierarquia, né? Que nada mais é do que um controle de níveis de acesso dentro do sistema. Então, um gestor, um usuário pode ser cadastrado ali no sistema e ele acessar apenas os dados dos seus próprios funcionários, né? Então, a gente pode permitir por departamento, centro de custo ou até uma lista específica de empregados, né? Então, agora, na versão 7.19, a gente trouxe isso para o módulo ponto. Então, a rotina de apurações e os seus relatórios também está contemplando aí essa rotina nova de permissões e hierarquia. Basta fazer a atualização para a versão 7.19. Isso mesmo. E agora vem o meu queridinho. Gente, eu adoro as workspaces que tem no WCARradar. Olha só que coisa linda. Por quê? Porque esses cards são maravilhosos, gente. Claro que você tem que entender bem de RH para trabalhar nessa área, né? Mas eu que não estudei, né, nessa área, mas a gente consegue ter uma visualização muito clara das informações que você tem para os colaboradores. E esse card ali, avisos de vencimentos, ele vem ganhando incrementos a cada versão, né? Mais tipos
tipos de avisos, mais informações. E na versão 7.19 a gente teve, então, o incremento de dependentes e estabilidades, é isso? Isso. Então, a gente sabe que o dia a dia do RH, né, envolve muitos prazos, assim, que não podem passar despercebidos, né? Então, pensando em facilitar essa rotina, a gente trouxe mais avisos ali de vencimentos para o RH. Então, trouxe estabilidades ali e os dependentes de imposto de renda, né? Falando um pouquinho de dependente, então a gente vai avisar, demonstrar ali no card para você o dependente de imposto de renda. Então, quando ele deixar de ser um dependente, ele vai estar demonstrando para você. E o dependente de salário família também, né? Além disso, o controle do salário família pelo RH, ele precisa recolher documentos em maio e em novembro, né, para fazer esse pagamento para o empregado. Então, a caderneta de vacinação e a frequência escolar, ela também vai ser ali avisada no último dia de maio e novembro, para que o RH consiga controlar essa documentação. É para você abandonar de vez aquele calendário que você tem de mesa, assim, todo riscado. Não precisa. Abre o WK Radar ali na Workspace e você tem o card que te dá todas essas informações. E de estabilidades, a gente tem 18 tipos de informações diferentes, é assim que eu posso dizer? Isso, a gente trouxe então de estabilidade 18 tipos diferentes, né? Então a gente dá um foco maior ali para acidente de trabalho, a CIPA, né? Até o retorno das férias. Então, quando o empregado termina ali seu período de estabilidade, o RH então é avisado ali no card de fácil acesso. Prontinho. E é isso. É isso. Só tudo isso não é muita coisa. É atualização sempre para você no WK Radar. Tati, obrigada, né? A gente vai deixar aqui, lembrando, gente, nos comentários aqui, comenta no vídeo se você tiver alguma dúvida, que tanto a Tati como a Ana Juta eu também vão estar respondendo para vocês. A gente responde aí como WK, mas elas vão estar ali por trás da resposta também, se você tiver qualquer dúvida. Obrigada, tá bom, Tati? Obrigada. Até a próxima. E olha só, eu quero falar com você, antes de acabar esse papo com o especialista, sobre o Conexão WK, o evento que a WK realiza nos dias 23 e 24 de julho. Conexão WK, mentes que inspiram, experiências que conectam. Esse é um evento presencial em Blumenau, Santa Catarina, dias 23 e 24, como eu disse, um evento de networking com líderes e tomadores de decisão. Gente, são cerca de 50 palestras e painéis envolvendo temas como gestão, negócios, reforma tributária. Claro, vai ter um palco exclusivo de reforma tributária, hein? Na verdade, vão ser 2 espaços, mas um palco vai ser só de reforma tributária. Vamos falar também de finanças, claro, inteligência artificial. E se eu fosse você, não perdia tempo, porque com esse QR Code, neste momento, você consegue adquirir o ingresso no melhor preço, no menor preço, conexão.wk.com.br ou coloca aí o seu celular, lê esse QR Code e acessa a página para adquirir o seu ingresso. Dias 23 e 24 de julho, Conexão WK em Blumenau. Eu espero você, tá bom? Se você ficou até aqui, eu quero lembrar também que com o F1, clicando no seu teclado aí, você consegue acessar qualquer tela do WK Radar. Então, se você estiver navegando ali, por exemplo, no Folha, né? Tá lá fazendo algum procedimento, algum processo e se perdeu, poxa, o que eu posso fazer aqui? F1 e aí você tem acesso direto à nossa página de ajuda, né? O nosso WK Help. E também você tem a ajuda da MIC. A MIC, especialista em WK Radar, é a IA, a Inteligência Artificial WK Radar, para você também ali dentro do WK Radar fazer perguntas para ela e também ajudar você no seu dia a dia. Se você ainda ficou com alguma dúvida, né, claro, tem aqui abaixo o espaço para você falar sobre as inovações com as nossas especialistas, ou então também, claro, abre o chamado no Connect, que também o link vai estar aqui embaixo. Não deixe de acompanhar a WK nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, também acompanhe a nossa página para ficar por dentro sempre de tudo que a gente traz de atualizações. Compartilhe essa live com seu time também, para eles ficarem por dentro das inovações da versão 7.19 do WK Radar. Agora a tela grande aqui para nós aparecermos eu e a Tati, porque eu quero me despedir e agradecer a todos vocês pela presença. Tati, mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.